Oi, Ju, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, tá tudo certinho com a família? Gustavo, todo mundo bem? Todo mundo Aqui tá tudo bem, né? Graças a Deus, graças a Deus. Deixa eu apresentar você, Juliana, para todo mundo. Essa é a Juliana Bomachá, advogada, sócia do escritório Bomachá Advogados Associados. A Juliana é uma das maiores referências em matéria de falências do Brasil e não escolhi à toa a Juliana para falar um pouquinho sobre a nova lei de falências. Nessa lei que em 2020 alterou a Lei 11.101, a Lei de Falências, trouxe algumas novidades. E a gente vai falar um pouquinho dessas novidades, Ju. Queria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, da sua experiência e já comentasse se era necessária se eram necessárias essas alterações, se a lei de falência ela precisava ser alterada, se essas alterações foram válidas, já mais ou menos um apanhado geral, Ju, para depois a gente falar um pouquinho especificamente de algumas dessas novidades. Tá ótimo, Rafa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu sou sua fã, você sabe disso, sou admiradora de muita longa data do professor Rafael Oliveira, sem dúvida nenhuma, um dos maiores administrativistas desse país, com milhares de livros já publicados, sendo referência aí para todo mundo. Então, obrigada pelo convite. Estar aqui com você é uma honra enorme. Principalmente, assim, tentar falar no seu nível como professor é o maior desafio, porque é em você que eu me inspiro. É em você que eu me inspiro. Agradeço. Como é bom ter amigas na live, como é bom chamar amigas para fazer live. Mas é verdade, né? Quando você fala que você é amiga do professor Rafael Oliveira, todo mundo, nossa, mas ele é muito bom, mas ele é espetacular. Eu falo, então, meu amigo, eu tiro onda com isso, não tem ideia. Queria agradecer também ao Procurador-Geral do município, o doutor Daniel Bucar, um grande amigo do meu marido também, seu, né? É uma honra, assim, acho que a Procuradoria vive um momento muito especial, né, de tê-lo aí à frente disso. Então, eu queria muito agradecer esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês na Procuradoria para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, como você mesmo falou, sou advogada, né, militante na área de recuperação judicial e falência. Atuo somente pelo devedor. Eu acho que essa é uma característica do escritório muito forte. Eu sou a terceira geração do escritório e a gente sempre só atuou pelo devedor, né? A gente nunca exerceu a função de administração judicial, a gente nunca exerceu a função de defender um credor numa recuperação. Então, a gente é muito focado nessa questão do devedor em defesa da empresa, né? Porque em recuperação judicial, quando a gente fala devedor, não é o empresário, é a pessoa jurídica da empresa. Então, tem algumas pessoas que brincam, até falam assim, acho que o primeiro livro que a Juliana leu foi o Decreto-Lei 7661 de 45, né? Porque meu pai teve envolvido aí nessa alteração lá de trás. Então, realmente, assim, acho que isso está muito na minha veia, né? Então, se eu tiver até uma posição muito parcial pelos empresários e pelas sociedades empresárias, eu peço desculpas desde já, porque realmente isso pode estar enraizado aí na minha memória. Mas falando um pouco da lei... Só lembrando, Ju, o pai da Ju é o Alfredo Machá, saudoso professor, doutor, grande advogado, de maiores referências de falência, e a Ju segue a tradição da família, né? Levando à frente o escritório, né? que é maravilhoso. Podia ter feito pedagogia com a minha mãe e resolvi fazer direito, né? Então caí aqui nesse desafio. Mas, seria feliz nos dois campos. Mas falando um pouquinho da lei em si, né? A gente tem o decreto-lei, tinha o decreto-lei 7661 de 1945, que era a antiga concordata, a antiga falência. Aí, depois disso, né, começaram intensos debates, já e deve ter mais de 5, 6 anos esses debates, e aí a gente teve o PL 10.220, teve o PL 6229, que hoje se transformou, né, agora no dia 24 de dezembro de 2020, a gente teve a sanção da Lei 14.112, que veio modificar a Lei 11.101,
que era a lei que trata da recuperação judicial e das falências, né? A gente, antes da sanção da 14.112, Rafa, a gente teve, no momento de pandemia, um projeto de lei que foi muito importante, que teve uma importância muito grande, inclusive para a alteração da lei, que foi o projeto de lei 1397, né, que veio também da relatoria do deputado Hugo Leal na época, que foi aprovado na Câmara, e ficou adormecido, que a gente chama no Senado, mas esse projeto ele veio trazendo um auxílio, né, uma forma de trazer para as empresas em crise, nesse momento de pandemia, algumas soluções, como mediação, como a possibilidade de você apresentar um plano alternativo. Então, isso tudo veio nesse 1397, que foi, como disse, aprovado na Câmara, mas ficou no Senado, e tem até quem diga que ele pode ser acordado novamente aí no Senado. Mas o que acontece é que nesse ínterim, esse PL acabou não saindo e a Lei 14.112 acabou sendo aprovada e sancionada com, lamentavelmente, alguns vetos que a gente considera que foram muito infelizes, mas ela está vigorando desde sábado, dia 23 de janeiro passado, né? E ela traz milhares de novidades, essa lei. Ela traz alguns capítulos que foram muito importantes, baseados em, acredito que numa jurisprudência, numa aplicação de evolução da matéria, que foi muito importante, né? Vou destacar alguns, e aí você fica à vontade para me interromper, mas assim, acho que o grande capítulo que foi importante foi o capítulo sobre a mediação. Né? Na seção 2A da Lei 14.112, surge a possibilidade da mediação antecedente, né, que é uma possibilidade do devedor hoje não precisar entrar em recuperação judicial para mediar e ter eventualmente a negociação com um grupo de credores pequenos, né? E essa mediação, ela inclusive pode ter a chancela do judiciário como uma forma de suspender as ações e execuções daqueles credores contra o devedor. Então, isso vem na seção 2A, isso sem dúvida nenhuma foi fruto de uma mediação enorme no país, que foi a da Oi, né? Acho que a Oi foi um grande processo de recuperação emblemático nesse sentido, e a lei trouxe essa inovação que eu acredito que tenha sido que vai ser utilizada. A gente já tem visto esse movimento, clientes falando, olha, eu não quero entrar em recuperação não, mas eu quero negociar com um credor determinado. Isso é possível? Eu consigo, de alguma maneira, suspender a cobrança daquele credor contra mim? Então, eu acredito que isso vai ser um movimento muito importante. Ju, só fazendo um parênteses aqui, duas coisas. Eu me sinto velho porque eu estudei pela antiga lei de falência, anterior à lei 11.101, na época da PUC e na época dos concursos, né? Eu e o Gustavo, nós passamos lá em 2001 no concurso da Procuradoria e tomamos posse em 2002. Então a gente estudou com a antiga legislação de falências. E o segundo tópico, acho que essa primeira novidade que você ressalta, Ju, acho que é fundamental, porque essa cultura dos métodos alternativos, né, essa cultura vai se ampliando e vai se consolidando, porque no campo da administração pública ainda havia, não, acho que agora não tem mais, mas havia uma resistência muito grande. Isso foi historicamente acabando com a intensificação dos métodos alternativos. Tivemos alteração na lei de desapropriação, que permite mediação e arbitragem na desapropriação para discussão de valor justo da indenização. E agora, no campo da falência, né, no campo da recuperação judicial, essa fase digamos assim, pré-processual, pré-recuperação judicial, pré-falimentar, em que você tem a possibilidade da mediação e outros métodos alternativos de solução de controvérsias. Eu acho que o campo do direito tributário talvez seja aí um outro alvo para a gente alcançar, e o direito público cada vez mais também convivendo com esses métodos. Acho fundamental. Mas continua aí, Ju, vamos falar das novidades. E é legal porque você tem a possibilidade da mediação, como você falou, antecedente, pré-processual, pré-recuperação judicial, e também a possibilidade da mediação no curso da recuperação.
Né? Então, com aquele grupo de credor que não se submete à recuperação, né? Ou com, eventualmente, uma disputa de sócios. Né? Então, você tem essa possibilidade de ter uma mediação dentro até mesmo de um processo de recuperação. Acho que isso foi uma coisa que vai trazer muito benefício. Isso foi importado até do direito francês. O professor Márcio Guimarães trabalhou no grupo aí da alteração do PL, trouxe isso aí. Grande Márcio, grande referência, grande amigo. Doutor Deixa eu só fazer uma fofoca. Só fofoca, Ju. Márcio Guimarães foi um professor de mergulho, tá? Antes dele ser promotor de justiça. Não acredito. Esse histórico do Márcio. Fica fofoca, isso aí entre a gente, ninguém vai ouvir isso. Grande mergulhador. Ele e o pai dele me ensinaram a mergulhar, e aí eu estudando para concurso, um belo dia entro na sala de aula e o Márcio entra. Isso foi há muito tempo. E aí eu falei, poxa, Márcio, que coincidência, você ainda continua dando aula de mergulho? Ele, às vezes eu mergulho e tal. Eu falei, você vai estudar para concurso também? Era uma turma para concurso. E eu sentado na primeira fileira para anotar. E o Márcio, não, eu sou professor de direito empresarial, Márcio Guimarães. Eu falei, o quê? Você é professor também de direito? Dá aula de mergulho, dá aula de direito. Ele é o grande professor da minha vida. Márcio, eu me inspiro muito no Márcio. Quando eu passei, eu fui conversar com o Márcio Guimarães, tirar dúvidas, ouvir a opinião dele. É um querido amigo e uma grande referência, né, do direito sem dúvida, empresarial. Do direito da insolvência, sem dúvida, é uma grande referência. Mas do mergulho eu não sabia. Eu sabia que ele é ciclista no mergulho, não. Mas essa aí eu vou... É um grande atleta. Vou marcar guarda essa. Essa aí. Guarda Mas, essa. bom, avançando aí no nosso papo, que está ótimo, eu acho que uma outra questão muito importante foi a questão da consolidação também processual e substancial, né, para o direito da insolvência na seção 4B da Lei 14.112, tem aquela discussão, uma ou mais empresas podem entrar com o mesmo pedido de recuperação judicial. Isso é possível ou não é possível? Aí é empresa estrangeira, né? Então, aquela possibilidade, toda aquela discussão que a gente teve na OGX, na OSX, em litisconsórcio, né? Porque a lei de recuperação não tratava do litisconsórcio, então agora a lei vem trazendo isso como uma maneira, uma forma de poder você ter a consolidação processual no início do processo e você ter a consolidação substancial, que é você unir ativos e passivos para votar um único plano. Então, isso acho que foi uma inovação bem legal. A outra também que vem logo antes dessa, que eu não posso esquecer, é a questão do deep finance, que é o dinheiro novo na recuperação judicial. Né? A gente costuma dizer que não há recuperação sem dinheiro novo, então acredito que isso também seja uma questão muito legal. E aí, já adentrando, antes de trazer umas novidades mais para o final, Rafa, que aí eu acho que você vai poder me ajudar bastante nesse assunto, é a questão do fisco na recuperação. Né? A gente tem o fisco fora do processo da recuperação judicial, então o fisco hoje não é um credor que a gente chama submetido ao concurso. Né? Até então, a gente não tinha disposição, a gente só tinha disposição de parcelamentos. Né? Um parcelamento que a gente tinha especial para a empresa em recuperação era a Lei 13.043, que ela tinha vindo trazendo a possibilidade de um parcelamento sobre o faturamento, mas esse faturamento, esse parcelamento não era adequado para as empresas em recuperação judicial. E acabou que agora, com a nova lei, a gente tem uma disposição efetiva sobre isso, e a lei também alterou a outra lei 10.522, tratando da possibilidade de parcelamento efetivo. Pode ser até 10 anos agora, Ju? Até 10 anos, 120 meses? 120 meses. Isso. Então, assim, acho que o que a lei hoje, né, 10.522, né, traz são inclusões a partir do artigo 10A. Né? O 10A, ele trata da possibilidade de parcelamento com a Fazenda Nacional em 120 meses, como você está colocando, ou, alternativamente, ele tem a liquidação de 30% utilizando o benefício fiscal, e aí ele tem parcelamento em 84 meses. E traz a possibilidade, no artigo 10C, de transação fiscal. Né? E aí foi engraçado que assim, é tão bom você conversar às vezes com as pessoas que não são do direito, porque te amplia, né, Rafa, um horizonte enorme. E aí eu conversando semana passada sobre uma reportagem do Valor Econômico, e aí uma jornalista muito amiga do Valor, a Joyce Barcelos, aí ela veio falar comigo sobre assim, Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Só Fazenda vai... Porque o descumprimento, esqueci de falar, mas o descumprimento do parcelamento ou da transação,
acarreta a possibilidade de convolução da recuperação em falência, inclusive pelo fisco. O fisco, que até então não podia pedir a falência do devedor em hipótese nenhuma, ganha uma força com a alteração do artigo 73 da Lei 14.112, através do inciso 5, tratando a possibilidade de descumprir o parcelamento ou a transação, o fisco pode pedir a falência. E aí ela me veio com uma pergunta dizendo, mas é só a Fazenda Nacional? Né? São só os débitos junto à Fazenda Nacional? Então, se o parcelamento com a Fazenda não for descumprido, só a Fazenda pode pedir a falência? E o município, por exemplo? Né? Então, eu ia até te perguntar e queria um pouco da sua ajuda. Como é que fica a transação, por exemplo, dos débitos fiscais? Né? E aí, então, se eu posso aderir a uma empresa em recuperação, por exemplo, ao parcelamento hoje junto ao município, se eu descumprir, o município pode pedir a minha falência? Porque a lei não traz isso de forma clara, eu tenho uma interpretação, mas eu queria até te perguntar e ouvir um pouquinho aí da sua experiência com relação a isso, né? Eu confesso, Ju, que eu não sei como é que está isso na prática, mas assim, olhando para a questão, eu sou defensor da federação, então assim, se a União tem lá um descumprimento do seu financiamento e pode requerer a convolução em falência, né, por que não os demais entes, né, e o município, por exemplo, se tem lá um financiamento que é descumprido, né, por que não requerer a convolução? Eu tenderia a interpretar dessa maneira, viabilizar esse pedido. Mas realmente, você está dizendo, né? A lei não foi muito clara. Então, certamente vamos ter aí não foi. divergência. E assim, eu não tinha, acho que assim, né? A gente não tinha parado para pensar nisso. E isso é uma questão que vai trazer uma polêmica enorme, até porque o artigo 5º da Lei 14.112, ele discrimina as hipóteses em que disposições dessa lei não podem ser aplicadas ao processo em curso. E a questão do parcelamento, ao contrário, você pode aplicar. Então, se eu hoje estou em recuperação e não tenho parcelamento junto ao fisco, eu posso aderir a esse parcelamento, né? Usando a Lei 14.112. E aí, assim, está gerando, você imagina, né? Os clientes do escritório todos estão me ligando, morrendo de medo, querendo saber como é que vai ficar a posição do fisco. E esse superpoder do fisco, porque o fisco não é credor da recuperação judicial, mas o fisco, nesse momento, tem o poder de pedir a falência daquele devedor. Então, isso está gerando uma questão que está trazendo uma preocupação, até porque eu queria até contar um caso concreto que a gente teve aqui, que foi uma execução fiscal e aí todos os bens do estoque dessa empresa ficaram penhorados e esse estoque precisava servir de capital de giro para a empresa pagar os outros credores. Então, essa empresa acabou entrando em recuperação judicial e o devedor pediu a liberação dessa garantia na execução fiscal para aderir a um parcelamento. No momento que o juiz deu uma liminar e liberou esse estoque, ele fez capital de giro e conseguiu honrar o plano e conseguiu sair disso, ele até hoje, já com 3 anos de recuperação judicial, já encerrado o processo de recuperação, ele não conseguiu aderir ao parcelamento exatamente por aquele requisito de que você não tem a liberação dos bens penhorados quando você adere a um parcelamento. Então, ele quer pagar, não consegue pagar, por uma decisão judicial que ele teve de liberação daqueles bens que foram constritos de execução fiscal, resolveu a recuperação com os outros credores. Então, assim, acho que temos aí uma reflexão importante para a gente entender aonde a gente vai chegar com esse superpoder, né? E será que, né, eu lembro de uma falência, acho que foi uma das poucas vezes que eu tive na Procuradoria do Município, e muito seguindo isso que você falou, seu racional, como digo sempre, muito, muito perfeito e coerente, a gente tinha uma falência e tinha que pagar a fazenda, o estado e o município. Só que saiu aquele super parcelamento do município, que dava um desconto enorme, a falência tinha dinheiro, e a gente queria, de alguma maneira, pagar primeiro o município. O juiz deu uma autorização, falou, por mais que tenha a ordem da fazenda, do estado e do município, considerando que o município está com um parcelamento muito especial, vamos pedir... eu autorizo a você pagar primeiro o município do que a fazenda. Conclusão, pagamos o município, pagamos o estado, até hoje não conseguimos pagar a fazenda, mas isso realmente, se você pode mais, você pode menos, né? Então, acho que esse racional a gente vai poder ter.
E você sabe, Ju, que na época da faculdade, na PUC, né, eu não esqueço que o professor de Direito de Falências, né, Direito das Falências, não sei como é que a gente chamava na época, ele mandou os alunos fazerem uma pesquisa sobre essa possibilidade na época, com aquela antiga legislação de falências, possibilidade ou não do fisco solicitar a falência de um devedor, porque o fisco já tem lá os seus meios privilegiados de cobrança, não seria interesse do fisco, enfim, quebrar uma empresa. Já havia uma discussão, essa discussão ela é clássica, né? Eu acho que agora com essa previsão dessa nova lei de falência, essa discussão ressurge com outro colorido agora, né? Saber primeiro, se é boa ou ruim a norma, segundo, se ela só se aplica em relação à Fazenda Nacional, se aplica também em relação, como a gente falou, aos municípios, estados. Acho que é uma questão boa aí, que vai ter muita divergência. Uma questão boa. Essa aí vai ser uma questão. Acho que uma outra questão boa também que a gente tem é do artigo 57 da lei, que trata da possibilidade da concessão da recuperação. Então, sim, só rememorando essa definição, a gente tem 4 momentos na recuperação, né? A impetração da recuperação, que é o dia que você dá entrada no pedido, o deferimento do processamento da recuperação, que é quando efetivamente a empresa entra em recuperação, e aí ela tem a possibilidade de suspensão das ações, de nomeação do administrador, a concessão da recuperação, que é com plano aprovado, e o cumprimento, que é o final da recuperação. Então, o artigo 57 diz que nesse terceiro momento, que é o da concessão da recuperação, quando o plano está aprovado, o devedor tem que apresentar as suas certidões negativas de débitos fiscais para poder ter a concessão da recuperação. E a gente teve uma discussão enorme, porque o artigo 57 determina isso. Na verdade, a gente teve no final do ano uma decisão do ministro Fux, que foi muito polêmica, que ele exigiu para aprovação de determinado plano de recuperação de um caso concreto, através de uma reclamação, ele exigia e ele deu uma decisão que era, sim, necessária a CND para homologação daquele plano, né? Então o fisco tinha, e ele usa até, na época não tinha 14.112, mas tinha esse parcelamento especial que eu me referi, da 13.043. Que era um parcelamento irrisório, eram 84 meses e não tinha nenhum tipo de desconto. Então, ele exige isso naquele momento, isso gerou um tumulto enorme, porque imagina você deixar de homologar um plano porque você tem que aderir a um parcelamento fiscal, então o fisco vai na frente dos credores do plano, começa toda aquela dúvida de novo, e aí a gente teve uma decisão do ministro Toffoli, depois, negando seguimento à reclamação, né? Então, existe toda sopesar o interesse da empresa, dos seus credores junto ao fisco. E eu acredito que é esse caminhar que a gente vai acabar tendo que ter. Porque assim, né, Rafa, se a gente parar para pensar o quanto difícil é uma empresa hoje saudável honrar com o fisco e estar em dia com o fisco, você imagina uma empresa em dificuldade. Você imagina uma empresa em recuperação judicial, né, que ela tem toda a questão já de outros credores, ela já tem perda de clientes, né, ela já tem tantas questões a serem tratadas que se a gente colocar o fisco com esse superpoder, podendo sufocar a empresa, o meu receio é que ela não consiga sair do outro lado do túnel apenas pagando e cumprindo suas obrigações tributárias e não cumprindo com outros credores, que são trabalhadores, que são fornecedores. Sim. As próprias instituições financeiras que deram dinheiro, né? Então, acho que a gente tem que ter uma reflexão muito grande, né? Inclusive vocês, né, da própria Procuradoria, com relação a como a gente vai lidar com isso, porque vai ser uma questão bem sensível. E eu acho que realmente o fisco ele não pode só pensar na questão do débito, né? Porque você tem outros interesses em jogo, são interesses coletivos, como a questão de você fechando uma empresa ou decretando a sua falência, você vai gerar repercussões negativas no campo do trabalho, na geração de renda, e isso é um objetivo que o Estado tem que preservar também. Então, realmente, eu acho que essa questão ela vai continuar com muita polêmica, não é simples, não. Aliás, Ju, só para aproveitar aqui o parênteses, o direito administrativo ele me persegue, né? Então, estou vendo aqui algumas perguntas de alguns colegas, aí já teve aqui uma pergunta, eu já passou aqui, mas eu vi e captei, se as estatais podem falir, a velha discussão, se as empresas públicas, se as comunistas... Não, infelizmente. Pelo que eu vi, Ju, a nova lei não alterou o artigo 2º lá, que afasta, né, do regime as empresas estatais, né?
Não sei quem fez a pergunta, mas até agradeço. Porque, assim, eu sou a maior... Acho que a maior bandeira que eu tive o tempo inteiro nessas discussões sobre a nova lei foi a alteração do artigo 2º. Né? Na verdade, a gente brigou muito pela alteração do artigo 1º, né? Que era exatamente não restringir as sociedades empresárias a pedirem recuperação ou falência. Né? E hoje a gente tem o conceito de agente econômico. Né? A gente não tem mais o conceito de sociedade empresária que gera lucro, né? Para a circulação de bens. Então, assim, a gente tem hoje um conceito muito mais abrangente. Né? Hoje a gente fala na possibilidade de 2 projetos de lei que estão no Senado se unificarem, que é o projeto de lei do deputado Pedro Paulo, o projeto de lei do senador, agora presidente, né, Rodrigo Pacheco, que para eles se unirem, para a gente ter, inclusive, a possibilidade dos clubes de futebol pedirem recuperação judicial. Né? Então, a gente tem essa discussão, e o clube de futebol é uma associação, mas um agente econômico, né? Quanta riqueza, o que se gera dentro de um clube. Né? A gente tem um precedente importante do Tribunal do Rio, que é da Universidade Cândido Mendes, né? Que é uma associação, né? Que hoje teve, inclusive, o Tribunal do Rio, em segunda instância, confirmando a decisão, né, da doutora Maria da Penha, da Quinta Vara Empresarial, onde ela defere o processamento da recuperação judicial da Cândido Mendes. Então, existe realmente assim, uma evolução da jurisprudência, né? Uma evolução do conceito de agente econômico que, infelizmente, por mais que tenhamos brigado por isso, isso não foi algo que poderia ter sido modificado, retificado dentro da Lei 14.112, infelizmente. Mas eu aqui deixo aqui registrado que eu também tenho pactudo a mesma posição, né? E a todo momento esse diálogo, né, do direito administrativo. Eu me lembro que uma vez, conversando com a Juliana, a gente comentou aquela questão de uma empresa que está em recuperação judicial, se ela poderia participar de uma licitação e se ela entra em recuperação judicial durante a execução de um contrato, se isso geraria a extinção automática do contrato. Eu acho que a gente pensa, mais uma vez, parecido. Você impedir que uma empresa de recuperação judicial participe da licitação é basicamente inviabilizar a recuperação, a própria recuperação. Né? Seria um tiro... Principalmente aquelas empresas que só... Imagina, empresas que só trabalham com poder público, né? Com poder público, exatamente. Como é que você vai fazer? Né? Acabou que isso é o que está valendo, pelo que eu tenho visto, né? O STJ ele acabou fazendo aquela interpretação literal da lei 866, porque fala ainda em concordata, porque a lei anterior, a lei 11.101 de 2005, aí fala em concordata, não falou recuperação judicial. Então quem está em recuperação judicial não pode ser inabilitado, tem que ser habilitado, quer dizer, se cumprir os demais requisitos, e pode celebrar o contrato. Mas eu acho que o principal argumento nem seria esse, porque onde se lê concordata eu poderia ler recuperação judicial fazendo uma interpretação, enfim, sistemática. Eu acho que o principal argumento é o princípio da recuperação, da preservação da empresa, enfim, da necessidade de se recuperar aquela empresa e não impedir a participação dela em contratos públicos, né? A não ser que haja algum outro indício, algum outro documento que mostre algum risco, mas só por isso não. Hoje, inclusive, o artigo 52, inciso 2, foi alterado na lei e hoje eles fizeram uma ressalva, né, que o devedor que entra em recuperação e tem o seu processamento deferido, ele terá a dispensa da apresentação de certidão negativa para que ele exerça suas atividades, mas observado o parágrafo 3º do 195 da Constituição, né, que diz exatamente que assim, eu tenho que estar em dia... Da Seguridade Social. Exatamente. Então, já tem assim, essa disciplina, o que eu acho também que vai ser um outro complicador, porque aquela empresa que só exerce atividade, como é que vai ficar, né? Então, teremos aí um outro complicador. Olhando aqui um pouquinho até umas perguntas, já, se você me permitir tentar responder uma, que é um outro ponto que eu... É sua, Jô, pode responder. Eu vi aqui rapidamente, não sei se a pergunta é essa, mas eu acho que é do artigo 7B, que isso, alguém perguntou aqui, isso aí. Alguém perguntou do 7B, e eu acho que isso também é uma das polêmicas grandes trazidas aí nessa questão fiscal, que o artigo 6º da lei,
ele trata da possibilidade de quando o devedor tem o seu processamento deferido, a sua recuperação deferida, ele fica com as suas ações e execuções suspensas por 180 dias. É o chamado do stay period, que a gente chama, né? Que na 11.101 ele era improrrogável, esses 180 dias. Agora a gente tem a possibilidade de prorrogar, né? E aí tem milhares de coisas, eu podia ficar falando do artigo 6º aqui com você a tarde inteira, mas tratando objetivamente das duas novidades, é que a ressalva que a gente tinha de não poder se suspender uma execução fiscal, hoje ela ganha duas ressalvas, né? A primeira no 7A, que está disposto que as execuções ficam suspensas, ressalvadas aquelas execuções extraconcursais, que é do artigo 49, parágrafo 3º, que nada mais é do que aqueles credores por alienação fiduciária, ou cessão fiduciária, ou adiantamento de câmbio. Então, o 7A diz que não ficam suspensas essas execuções com relação aos credores extraconcursais, mas a competência é do juiz da recuperação para suspender ato de constrição. Então, o que ele está dizendo é, todas as ações e execuções contra o devedor vão ficar suspensas. Quando for uma execução cujo crédito seja oriundo de uma alienação fiduciária ou uma cessão fiduciária, que é normalmente o que acontece junto às instituições financeiras, ela não vai ficar suspensa, mas se tiver penhora de um bem essencial para a atividade da recuperanda, a competência para dirimir sobre isso é do juízo da recuperação. E aí ficamos bem felizes, olha que ótimo, definiu, né? A segunda sessão já tinha decidido isso lá na STJ, já tinha definido essa competência. E aí a gente vem com o 7B, e o 7B faz a mesma ressalva com relação às execuções fiscais. Só que tem um grande porém. O 7B, dando mais um poder ao fisco, ele não diz que o juízo da recuperação ele tem a competência para suspender o ato. Ele fala em substituir o bem. Então, quer dizer que, nesse caso que eu contei de um devedor com estoque preso, se ele quiser a liberação desse estoque, por ele ser essencial à atividade daquela empresa, ele vai ter que determinar que isso seja substituído. Né? Então, imagina como pode um devedor substituir um bem. Então, assim, o devedor nem tem bem. Ou os bens dele estão todos presos com as instituições financeiras, né? Ou ele vai ter que correr atrás de alguém para emprestar, porque ele não vai ter bem suficiente para poder substituir. Então, eu vejo isso como um super problema, né? Vi aqui um comentário com relação ao 7B, não sei se compartilham da minha posição, mas é um super problema de como vai ficar essa questão dessa ressalva da suspensão das ações com relação a execuções fiscais, porque eu não acredito que os devedores vão ter bens suficientes para poder substituir os bens que foram constritos ao curso de uma execução fiscal. Então, acho que isso vai ser um outro problema. Uhum. Uma pergunta que foi colocada aqui, Ju, não sei se você já se deparou com isso, o que você pensa sobre o tópico. Se uma empresa, por exemplo, consegue o parcelamento e descumpre o parcelamento, e aí se pede a convolução da recuperação judicial em falência, se eventual decretação dessa falência da empresa abarcaria ou abrangeria as outras empresas do mesmo grupo econômico. A gente tem a figura hoje também, né, da extensão da falência. A extensão da falência é algo que eu acho... O que é extensão? É quando você tem uma falência decretada e você pode estender essa falência para outras empresas do grupo. Tem um acórdão brilhante do ministro Sanseverino no sentido de falar, olha, extensão da falência não existe. Né? Não existe essa figura da extensão. Você pode desconsiderar a personalidade jurídica de empresas do grupo para atingir patrimônio para pagamento dessa falência. Sim. Né? Sim. E aí, por atos de fraude ou de indícios de fraude, né, ou de simulação, o que quer que seja. Então, eu acredito que isso hoje vem bem definido. O capítulo da falência... a gente tem muita polêmica no capítulo de recuperação judicial da Lei 14.112. Mas o capítulo de falência está muito bom, sabe? Eu acho que, inclusive,
eu recebo sempre, né, aqueles ofícios da Procuradoria do município, né, pedindo reserva dos créditos do município. Eu nunca vi pessoas tão combativas com relação aos créditos do município, mas eu acredito que vai melhorar, né? A gente tem aí um universo, uma facilitação de burocracia com relação aos créditos fiscais na hora de se habilitarem na falência. Isso é importante, né? A gente sempre tem uma dificuldade enorme. A Procuradoria tem que mandar um ofício para o juiz da falência, o juiz recebe, determina que aquilo seja incluído, e aí aquilo não pode ter habilitação. Então, hoje em dia tem essa possibilidade, inclusive para o fisco. Então, o sistema falimentar da 14.112 veio muito melhor, assim. Acho que ele está melhorando muito, ele veio muito mais eficaz. A gente tem a possibilidade do fresh start, que é a possibilidade do devedor não esperar, depois de encerrada a falência, 5 ou 10 anos para retomar as atividades, né? Fica aquele devedor lá fadado a um insucesso, que eu chamo. Né? Uhum. Então, acho que a falência veio, e acho que essa disposição da impossibilidade de você sair estendendo para o grupo é uma questão também, acho que veio com muito bom tom nesse momento. Ô Ju, teve uma novidade, se não me engano, também na questão do devedor que pode agora buscar financiamento, se autorizado pelo magistrado, que também é uma questão para tentar salvar, né, a empresa, né? Enfim. Chamado que você falou, não tem bem. Todos os bens estão presos, ela não tem recursos e às vezes um financiamento, uma injeção de recurso faz com que ela respire, né, e tente se reerguer. O Deep Finance, que está na seção 4A da lei, né, ele ganhou um capítulo inteiro sobre isso, né? E até conversando com algumas pessoas que debateram esse assunto, até numa live, né, o professor Paulo Penalvo, inclusive, estava. A gente estava conversando sobre por que o capítulo ficou tão enxuto, né? O capítulo Deep era um capítulo grande, e aí exatamente porque as regras do Banco Mundial, todas essas regras, falam assim, não complica, né? Dá objetividade, né? Dá objetividade. Se alguém quer emprestar dinheiro para a empresa em crise, então dá objetividade, né? E uma dessas questões, eu acho que realmente isso trouxe uma objetividade, acho que até um pouco demais, mas houve aí realmente a possibilidade de você ter garantias, inclusive subordinadas, né, de você poder dar uma preferência para aquele credor que empresta o dinheiro na recuperação judicial, né, para ele receber acima de todo mundo. Não adianta você ter uma preferência lá do artigo 84, que os credores extraconcursais recebem na frente do concursal se a empresa falir, quando você também tem um concurso no 84. Então, a gente tem um caso de uma falência que houve um financiamento de um terceiro e ele não consegue receber, porque tem que pagar tanta gente antes dos extraconcursais que ele não consegue receber. Então, eu acredito que essa inovação também da lei veio muito a calhar em tentar trazer isso de uma forma bem mais eficaz, né? Uma outra questão nova que eu acho que vale a pena comentar também é da insolvência transnacional, que também ganhou um capítulo. No final da lei, o capítulo 6A da lei, trouxe um capítulo inteiro, né, exatamente sobre... A gente estava debatendo isso ontem até no escritório, né, entre todo mundo, a gente tem feito reuniões semanais para debater o assunto, e da dificuldade, é um capítulo extenso, né, e da dificuldade que a gente tem de entender como isso vai ser validado pelo STJ, como isso não vai, como isso vai ser recebido. E a gente tem hoje inúmeros processos de transnacionais, né? A gente teve o Grupo X, a gente teve a Oi com processo transnacional, né? A gente teve a Constellation, que era a antiga Queiroz Galvão, a gente tem o Odebrecht. Então, são grandes processos hoje transnacionais, e que eu acredito que isso também vai trazer aí uma segurança, inclusive aos credores estrangeiros no Brasil, né? A empresa brasileira que pode ter o seu pedido com uma empresa lá fora também, seja ela uma coligada. Então, acredito que isso também vem aí de uma forma... A lei também trouxe essa novidade que eu acho importante ser pontuada. Acho importante também. Uma dúvida, Ju, a gente está falando aqui da nova lei de falências e a gente está na iminência de ter uma nova lei de licitações. Ela está no Senado, a gente está gravando aqui hoje, dia 3 de fevereiro, ela está no Senado e está prestes a ser encaminhada para análise e sanção ao veto do presidente. Mas ela certamente, muito provavelmente, vai sair do papel. E curiosamente, por conta do coronavírus, da Covid-19, nós tivemos regras excepcionais de licitações e contratos para facilitar as contratações públicas no momento de emergência, de situação completamente diferenciada.
E a gente teve um aumento, pelo que eu vi agora no campo das falências, né, um aumento exponencial de pedidos de falência, de recuperação judicial. E aí, será que isso que a gente percebeu, quer dizer, que uma grande crise sanitária e econômica acabou gerando um aumento expressivo de pedidos de falência, de recuperação judicial, isso de alguma maneira impactou no andamento do projeto de lei para sair do papel rápido uma nova lei de falências? E será que teve alguma experiência desse momento aí tão diferente que influenciou algum dispositivo da lei de falência, ou poderia ter influenciado? Né? O que você pensa? Eu acho que no momento, eu brinco que lá em abril, né, de 2020, todo mundo no home office sem saber o que ia acontecer, né, as empresas desesperadas, todo mundo Exato. querendo uma medida, que o governo trouxesse uma medida, e a gente teve a felicidade de ter o grupo do CNJ, que eu faço parte, né, a gente tem um grupo no CNJ formado, o ministro Salomão, né, o coordenador, com o conselheiro Henrique Ávila, que a gente trouxe a primeira recomendação do CNJ para as empresas em crise, que foi a recomendação 63, onde ela era muito sucinta, muito objetiva, e ela trazia a possibilidade da mediação, trazia a possibilidade de recomendar, e é uma recomendação. Acho muito importante, Rafael, a gente frisar isso, né? Tiveram algumas críticas com relação a isso, mas assim, não é algo que você determina que o juiz faça, né? É uma recomendação aos juízes empresariais, né? Para sopesarem um pedido de falência naquele momento, sopesarem a possibilidade de agilizar pedidos de liberação de mandado de pagamento ao credor ou à própria empresa, né? A possibilidade de receberem novos planos de recuperação, aditivos ao plano que tinha sido apresentado, porque um devedor que tinha apresentado um plano de recuperação, em algum momento, ele deixa de cumprir aquele plano, porque ele teve todo o seu cancelado, toda a sua receita, como é que ele fica, né? Então, muitos pedidos, muitos planos foram, né, refeitos, aditivados em razão disso. Então, acho que a primeira grande coisa que surgiu foi a recomendação 63 do CNJ. E aí, logo depois da recomendação, a gente teve o PL 1397, que foi um PL que a gente também tinha medidas emergenciais, mas que só tinham validade até 31 de dezembro. Ele foi aprovado na Câmara, não seguiu seguiu para o Senado, mas ficou adormecido no Senado. E ele perdeu a validade, porque ele era até 31 de dezembro. Mas aí a gente teve agora 14.112. Então, eu acredito, e uso essas palavras, não são minhas, são do deputado Hugo Leal, né? E o deputado na época falou, o 1397 teve uma importância, né? O 1397 teve uma importância muito grande para impulsionar a reforma da 11.101, que hoje é a lei que foi sancionada agora, né, 14.112. Então, sem dúvida nenhuma, nesse momento, a gente teve efetivamente esse impulso, certamente. Excelente. Eu vejo aqui a participação intensa, né? A gente já comentou aqui algumas respostas, não dá para algumas perguntas, a gente respondeu, não dá para trazer todas as perguntas, tem muitos participantes, graças a Deus, né? As lives estão sendo um sucesso e essa live não é diferente. Ju, assim, a gente está chegando na parte final, eu queria que você fizesse um diagnóstico, né? Se você já apresentou, acho que as principais novidades, acho que eu já percebi na fala que a lei trouxe realmente novidades importantes para que as empresas se recuperem e não tenham a sua falência decretada. Você comentou no início, eu não sei se você queria, de repente, aprofundar algum tópico desse, mas você comentou que tiveram alguns vetos, poucos vetos, mas vetos que, na sua visão, não foram bons vetos, né? Então, deixar essa parte final para você fazer esses comentários, aí na sequência a gente faz a nossa despedida. Tá bom. Bom, mais uma vez, obrigada, mas assim, falando um pouco, eu brinco que essa pandemia veio trazer uma insegurança para todo mundo, né? Então, voltando lá a abril, todo mundo achava que ia ter uma enxurrada de pedidos, agora você falou do aumento, né, do número, a gente achou, quem trabalha muito ativamente na insolvência, Rafa, que isso ia acontecer ano passado.
Então, eu me lembro de conversar algumas vezes e de fazer algumas lives e falar, não, nós teremos um aumento enorme. O aumento não aconteceu ano passado, só aconteceu esse ano. Então, a gente está vivendo um momento de muita insegurança, né? Espero que menos política agora, mas econômica, eu acredito que a gente vai amargar aí alguma coisa nesse momento. Acho que a lei veio, sim, trazendo uma desburocratização. Acho que a gente tem o Instituto da Recuperação Extrajudicial, que veio também tímido na nova lei, mas veio trazendo a possibilidade de incluir trabalhistas também, que era uma coisa que a gente não tinha. Acredito que isso possa também servir. E acho que cada vez mais a gente vai tentando desmistificar esse conceito de falência e de recuperação judicial do devedor, né? Eu cheguei a ver um comentário, que a recuperação serve para postergar pagamento. Nem sempre, né? A gente tem, sim, empresas que se deparam com uma crise econômica efetiva e que precisam e saem do outro lado, né? Eu posso dizer que eu trabalho no nicho de mercado de média e pequena empresa, que é isso que circula a economia do Brasil, né? E essas empresas quase sempre são familiares, e são essas empresas em seu volume que entram em recuperação judicial. As grandes empresas que eu citei aqui como transnacionais, né, são empresas que são casos isolados. O que move a economia, né, são as pequenas e médias. Conversando até, assim, a gente tem um grande projeto aí, e que eu tenho a honra aí de ter um dos sócios do escritório, ao lado do Vitor e do Felipe, o Renato, agora em São Paulo, Escardoa, que está à frente de um projeto aí do microempreendedorismo, e que é tão importante para as pequenas e médias empresas, né? Então, a gente tem muito a fazer ainda. Então, eu acho que a gente vai ter um volume grande de recuperação judicial, acho que a gente vai ter algumas questões a serem repensadas, sim. Acho que tem projetos como esse que você acabou de falar, né, como o das MEs e APPs, para trazerem aí uma seriedade, uma agilidade para que as empresas possam sair do outro lado do túnel. Esse é o maior objetivo mesmo, né? Então, a gente está aí firme e querendo trazer o máximo de conteúdo e de eficácia para que os credores possam receber uma melhor moeda, que o devedor possa viabilizar e que os empregos possam ser mantidos dentro das empresas, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Perfeito. Ju, essa foi mais uma live da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Eu sempre destaco que as lives acadêmicas da PGM, elas tentam tratar de temas que são instigantes, temas novos, às vezes temas mais antigos que voltam a um debate, a ter uma relevância, sempre trazendo pessoas referências na área e democratizando esse diálogo jurídico, esses ensinamentos, né? Todos podem assistir pelo Instagram, pelo YouTube da PGM. E hoje eu acho que foi um momento muito especial para mim, pessoalmente, porque eu tenho uma grande amiga aqui no Instagram, por coincidência, é uma grande referência em falências, mas antes de mais nada, minha grande amiga, tenho orgulho de ser padrinho, amo essa família com toda a minha força, e eu aprendi muito, porque eu não estudo falência e recuperação judicial, já ia falar concordata, eu não estudo falência e recuperação judicial há muito tempo. E ao me deparar com a nova lei de falência, eu fui revisitar. Eu estou brincando, eu tento revisitar as matérias porque eu gosto de ver essa interdisciplinaridade, né? Olhar as matérias, ver como elas interferem umas nas outras. E hoje falar com a Juliana aqui nessa live foi um grande aprendizado para mim. Tenho certeza que para muitos. É claro que a live tem esse lado negativo de ter um limite de tempo, porque senão a gente ficava falando aqui sem parar. Ficava. E aprendendo, a Ju é muito didática, ela tem essa forma de falar, parece professora, assim, nasceu professora, né? Ela, acho que aí vem o lado talvez materno, né? Como eu falei, da pedagogia da mãe e o direito do pai, juntou os dois, aí é a Juliana. Então, assim, foi uma live bastante didática. Eu acho que para aqueles que não militam tão intensamente na área de falência e recuperação judicial, consegue acompanhar, foi possível acompanhar as inovações. Então, Ju, assim, no final, eu só quero agradecer, né, agradecer a sua participação na live, dizer que a Procuradoria está de portas abertas para novos eventos, seminários. A gente tem no planejamento a ideia de fazer alguns seminários, não live no Instagram, mas agora seminários com pessoas do Brasil inteiro, que são referências nas suas áreas, e uma das minhas ideias é trazer um seminário sobre a nova lei de falências. Temos já
Na verdade, essa ideia é com o Gustavo Mota Guedes, que levantou essa bandeira. Excelente. Excelente nome. Com outros, excelente nome, com outros colegas da Procuradoria. E, claro, quero trazer você e outras referências, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Então, Ju, obrigado mais uma vez. Fiquem com as palavras finais para você, Ju. Obrigado. Obrigada, imenso carinho. Eu falo que o meu marido me trouxe, né? O Gustavo me trouxe algumas alegrias e, sem dúvida, essa amizade que a gente tem com a Lê, com a sua família, é uma amizade verdadeira e, para mim, é muito feliz. E estar aqui com você, na qualidade de professor, é um ensinamento o tempo todo. Então, as perguntas, as posições já me fazem refletir, sair anotando, ficar acabando a live. Mais uma vez, muito obrigada e agradeço a PGM também. Obrigado, Ju. Eu fico, assim, às vezes constrangido porque eu tenho a alegria de ter grandes amigos na área do direito, né? Então, é mais uma live que eu recebo, uma grande amiga, e a todo momento o pessoal vai pensar, rapaz, só leva os amigos. Mas olha, gente, quem manda ter amigo referência facilita, né, a vida. Então, assim, é claro, para mim é sempre bom quando eu consigo unir esse lado da amizade, um lado do respeito, um lado técnico também, e acho que isso foi que aconteceu hoje, a união de todas dessas características. Então, obrigado, Juliana Bomachá. Conte comigo no seminário, vai ser um prazer. Obrigado. Recebemos na live de hoje, então, a professora doutora Juliana Bomachá, sócia do Escritório Bomachá Advogados Associados, como eu disse no início e repito, e vocês viram, uma grande referência na área de falências, professora, advogada militante, como ela própria mencionou no início. Então foi uma honra, um aprendizado. Agradeço a todos que participaram da live, a todos que fizeram perguntas. Peço desculpas pela ausência de resposta para algumas das perguntas, porque a participação é intensa, são muitos, graças a Deus, muitos participantes, mas essa live fica gravada no canal do YouTube. Então, para quem não conseguiu assistir lives anteriores, todas as lives estão sendo gravadas no canal do YouTube, postadas lá, tá? Muito obrigado, Juliana. Um beijo a todos, um abraço e até a próxima live. Tchau. Beijo. Tchau.